7 horas mais 24 minutos, 7h24. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã. Entrevista amanhã de quinta-feira, hoje dia 27 de novembro de 2025. Um dia muito especial para São Miguel do Iguaçu. A gente já está vivendo o clima da comemoração dos 64 anos de município. E olha, vamos ter shows, atrações gratuitas de 28 a 30 de novembro no Jornal da Manhã Entrevista. São shows nacionais que começam na sexta-feira com a dupla Marcos e Belucci. No sábado, quem sobe no palco é Valéria Barros, trazendo grandes sucessos do sertanejo. E para encerrar, grande festa em grande estilo e democrática festa feita aqui em São Miguel do Iguaçu, com fé, com emoção, o cantor Anderson Freire, um dos principais nomes da música gospel nacional. Além das atrações principais, o evento também contará com apresentações como Fábio Marran, no dia 28, Naldo Barretos, no dia 29, e Matheus Souza, no dia 30, dando oportunidade para cantores da região, cantores locais. E assim, vamos completar a programação toda que vai ser realizada na Rua Coberta. E claro, a gente vai falar muito sobre o Parque Kids gratuito, distribuição gratuita de pipoca, algodão doce, ou seja, dando oportunidade para que todos possam participar e se sentir parte, né? Afinal de contas, São Miguel do Iguaçu ela foi construída há 64 anos com as mãos de muitos pioneiros e muitas pessoas que acreditaram nesse município, que mais do que isso, né? Acreditaram numa nova vida, né? De uma esperança de um novo recomeço, né? E São Miguel do Iguaçu foi um dos tantos municípios aqui da região oeste paranaense que deu essa oportunidade de recomeço para muitas famílias e muitos que aqui vieram, cresceram e se estabeleceram. Bom, tanto é que temos uma dessas pessoas hoje governando o município de São Miguel do Iguaçu, que é seu Boaventura Mota, que está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã para celebrar esse momento. Olha, sinceramente, prefeito, poucas vezes eu vi um governante conseguir chegar no município e fazer parte dos colonizadores, das pessoas que vieram aqui no começo, no início, e se concretizar como administrador público, porque mais do que ninguém, o senhor pode falar de toda a história de São Miguel do Iguaçu, lá do começo, e até ver a transformação, né? Enxergar a transformação no passar dos anos. Imagino que quando chega um evento como esse, passa um filme na tua cabeça por toda a história construída e que terminar com um legado que, se a gente parar para pensar, né? Para qualquer um de nós seria um sonho, né? Fechar esse trabalho que começou lá há mais de 60 anos à frente do governo, no posto mais alto do município. Bom dia para você, prefeito. Como que foi viver tudo isso e estar aqui para viver no ponto mais alto do município? Ouvinte da Rádio Jornal, meu muito bom dia. Quero falar um pouco da minha vida sobre São Miguel, né? Eu acho que eu nunca sonhava ser prefeito, mas toda a vida, você passando por a política, 3 mandatos de vereador, né? A gente conseguia ver o sofrimento das pessoas, né? A gente sofreu muito no começo, porque eu vim para cá em 58, 57 e tinha muita dificuldade nesse município, né? Nunca pensei em entrar na política, mas quando eu vim morar perto da cidade, por problema de aula, que era muito complicado, no interior não tinha sala de aula, era só no centro, na Gaúcha. Então a gente veio morar perto do primeiro prefeito, que era Abel Besbate, né? Eu falo assim que a gente foi adaptando o sofrimento, a BR, estrada de chão, né? O pessoal aqui não tinha nem um armazém para comprar no município, tinha que ir para Foz do Iguaçu, né? Era muito sofrimento. E a gente foi se acostumando com essa vida de sofrer, de carro de boi. Quem tinha um carro de boi tinha uma charrete, já era um cara mais ou menos, já vivia bem, né?
Então a gente foi se acostumando e Deus a preparou para mim. Eu não queria nem ser prefeito dessa cidade porque eu pensava assim que era muito difícil ser prefeito, né? Que a gente não ia conseguir fazer aquilo que tanta gente sonhava. Eu sempre pensei em estrada, eles falam que eu sou prefeito da estrada, né? Eu sou prefeito da estrada porque, em primeiro lugar, quando tem uma estrada boa, você tem saúde, você tem educação, o produtor que produz tem como tirar, como vir vender os seus produtos, então é muito interessante a estrada, né? Só que bastante gente, eu acho que falou mal de mim, que eu era um prefeito que ia só preocupar com estrada, mas eles perderam a conversa, mentiram, porque eu também me preocupo, que eu falo que a cidade é a casa do prefeito, é a cara e a casa do prefeito. E eu adoro a cidade bonita, né? Adoro, me sinto feliz quando ainda não está o município que eu quero, ainda a cidade não está aquela cidade que eu sempre sonhei, né? Eu adoro flor, né? Eu falo que quando tem flor as pessoas são mais felizes, né? A ala feminina adora flor, eu sei que adora, né? E ainda a rua coberta não está aquela rua que tanto eu sonhei, né? Eu sempre cobro para ter bastante flor ali, mas a parte legal do município é muito demorada. Sempre a gente tem que esperar um pouco. E a gente, quando é meio comum, que a gente lá no interior, eu tenho que falar da minha vida. Quando você pensa que tem um mato, você pega uma enxada, vai lá e carpe na hora, né? É assim que a gente faz na roça, no interior. Inclusive a iniciativa privada, quem trabalha na iniciativa privada e vai pro poder público, né? Que trabalha, a gente tem muitos secretários assim, todos percebem a morosidade da burocracia. Ela é necessária, só que não é tão simples, né? Não é tão fácil. Então tem que ter paciência, é outro tempo. Importante que as coisas estão acontecendo. Me chamou a atenção uma coisa, prefeito, nesse sentido. O senhor falou aqui que chegou no final dos anos 50. Tua família veio da onde? Olha, eu sou nascido em Santa Catarina, em Forquinha, né? Fui pequeno pro Rio Grande, lá em Mandaí, à beira do Uruguai, né? E de lá vim para São Miguel, né? A gente... Que idade que você tinha quando chegou aqui? Eu tinha uns 6, 7 anos, né? Era pequeno, mas naquele tempo para trabalhar não tinha idade. A vida era sofrida. Sobrevivência. A força que tinha, já tinha que carpir, já tinha que fazer alguma coisa, né? E o Catarina, ele sempre se preocupa bastante aonde que tem terra branca. Quando viemos para cá, não existia lavoura de soja. O comércio era plantar arroz, né? E arroz naquele tempo era na cegueta, fazer açude no braço para botar água, né? Então era assim, o Catarina é muito chegado em arroz. Procurava comprar uma terra, tinha que ter uma terra branca, senão não comprava. Nem que fosse lá para o fim do município, tinha que ter uma área para plantar arroz. Senão parece que o Catarina passava fome, né? É igual uma neta que eu tenho, eu adoro arroz. E eu também sou chegado no arroz, adoro. Se tiver uma comida e não tiver arroz, para mim parece que não está certo, né? Não é. Então o Catarina é muito chegado em arroz e café. Catarina não fica sem café. Chegou na casa dele, a primeira coisa que ele já procura é fazer um café. É tão verdade que parte da minha família é descendente de catarinenses, e eu optei pelo café e não pelo chimarrão, justamente seguindo essa linhagem, né? E é interessante que a gente começa, outro dia a gente fez uma interativa aqui no India, eu e a Tati, né? Pedindo da onde vocês vieram, né? Para os ouvintes, da onde que veio você, da onde que veio a sua família. E é interessante porque nesse momento já a gente vai falar mais das festas, do evento, e a gente já falou isso durante a semana, mas é importante a gente entender como que um município ele é formado, né? Como começa o município. E no contexto histórico, a gente sabe muito da história do geral descobrimento do Brasil, de como aconteceu a independência, a gente sabe de como aconteceu a independência americana, a gente sabe de muita história, mas às vezes a gente deixa passar
a história do nosso município. E as pessoas que colonizaram esse município, elas estão passando também. E a gente está perdendo a essência e o entendimento. O senhor traz uma informação importante, que é uma decisão. Essa decisão de chegar aqui, escolher um pedaço de chão, ela é gigantesca. Outro dia, em 2 momentos, a gente fez matérias ali na Uruçanga. Pô, ninguém se perguntou por que se chama Uruçanga, por exemplo. E aí, conversando com as pessoas lá, os últimos pioneiros, ele falou: olha, Uruçanga, o pessoal de Santa Catarina veio que a preocupação era tão grande em outras coisas, eram tantas prioridades, e o senhor falou uma coisa ali que é muito verdade. Uma criança, ela se preocupava em trabalhar porque era do trabalho que tirava o sustento, a comida, né? Era o que se plantava, o que se comia. Então a prioridade era comer. Então que eles não conseguiram buscar ter uma criatividade por nome. Que nome que vamos dar para a região? Vamos dar Uruçanga, porque a gente veio de Uruçanga. Então, porque tinha outras prioridades e ficou. Então, tu começa a entender como é formada as regiões, porque essa região do município é assim. Então, o senhor traz um contexto que a gente não pode deixar passar. Tu vem catarinense, primeira coisa que ele vem olhar, ele quer manter um pouquinho. Ele quer uma nova terra, ele quer uma nova esperança, ele quer uma nova oportunidade, mas ele quer manter um pouquinho do aconchego de casa, café e arroz. Olha o tamanho disso, né? E aí a gente entende o tamanho do sofrimento também dessas pessoas para conseguir desenvolver, né? E aí, imagino que vocês chegam aqui no município onde que tinha que se fazer tudo. Não tinha nada pronto aqui. Era difícil. Eu quero contar uma história para ti, que o meu avô, ele, Catarina, criado lá, ele lá em Santa Catarina, ele fazia farinha de mandioca, né? Plantava e tinha engenho de farinha, e veio para cá. Quando ele veio, ele trouxe 30 mudas de cana. Vocês veem como era difícil? E ele lá na São Vicente, ele plantou essa maia de cana para fazer muda. 30 mudas de cana. Falar pra ti que nós roubava umas canas dele para chupar, né? E o avô não dava porque ele queria fazer muda. E daquelas 30 mudas de cana, ele foi plantando e ele conseguiu formar bastante o canavial. Depois nós viemos morar aqui perto de São Miguel, compramos uma chácara aqui. Com um ano nós trabalhamos na São Vicente de peão, plantando arroz na terra do Noé Nunes de Medeiro, né? E depois nós compramos uma chácara aqui e nós fizemos uma roça boa de cana aqui. O meu avô veio junto, né? Ele usava um cachimbão, 90 anos, se via, ele não tinha sábado, não tinha domingo. Eu parece que estou vendo ele, botava uma enxada nas costas e ele subia para carpir, né? Dava inveja de ver a terra que ele plantava, que ele não tinha um pé de mato. Ele tinha o rastel. O Catarina, ele usa fazer muitas essas coisas, ele rastelava. Aquilo era um terreiro, né? E nós aqui, ele trouxe o engenho de Santa Catarina, um engenho de madeira tocado a boi, né? Tem muita gente aqui em São Miguel que ainda está vivo, que lembra desse engenho. E nós formemos bastante canavial, e naquele tempo era difícil porque nem açúcar branco a gente não conhecia, né? E nós fazia açúcar por gasto. Ele fazia as formas, o meu avô fazia essas formas, e nós, ele trouxe esse engenho, ele montou, foi ele mesmo que fez esse engenho de madeira, 3 moengas, né? E nós fazia açúcar por gasto, e o engenho ele cantava igual um carro de boi. O povo daqui de São Miguel, aquilo de vez em quando saía, a gente ia ver o que era. Chega lá, dava com esse engenho, nós moía, tinha um forno que cabia 22 latas de guarapo, né? E daí fervia até apurar para fazer o melado e fazer o açúcar, né? Porque daí o açúcar você tem que apurar mais para você tirar e botar numa forma para ele escorrer o melado e ficar só o açúcar, né? E nós fizemos aqui em São Miguel. Alguém mais antigo sabe dessa história, né? Era pertinho dos Corbar, o falecido Alfredo Corbar já morreu, mas ele era vizinho. Se ele tivesse vivo, ele ia confirmar isso aí, né? Eu falo assim que era uma história que hoje, se você tiver, o povo vai ver, né? Porque era tocado a boi, né? E
A gente amansava boi, tinha que tapar os olhos, porque senão o boi tonteia, né? Falar para o povo mais novo hoje, ele diz como? O boi tinha que botar o antróide e tampar os olhos, porque senão ele tonteia. Né? Dando voltas, né? Dando volta. Então você amansava os bois e botava. Nós tínhamos 2 bois que aquilo parecia que era um trator. Quanto mais cana você botava, mais eles andavam, né? Isso é um sonho da realidade, que se hoje falar para as pessoas novas, eles dizem assim que isso não aconteceu. Mas isso acontecia, era obrigado a fazer isso aí para sobreviver, né? É um trabalho primitivo, né, praticamente, né, do que era feito. E, seu Mota, quando você despertou para a política, você falou que fez 2 mandatos de vereador, né, e teve vivido, imagino que já tinha vivido um grande tempo como agricultor, produtor rural, e aí a política apareceu. De que forma ela apareceu e como você tomou essa decisão de seguir esse caminho? Essa decisão, a comunidade de linha paulistânia, nós tínhamos muito problema de estrada. A estrada naquele tempo era tão difícil, né? Santa Rita, aquela estrada ali era tudo chão. E dificilmente tinha uma patrola que ia uma vez por ano patrolar as estradas. E nós tínhamos muita dificuldade com a estrada, né? Eu era o último morador do fundo, era produtor de leite e tinha problema de estrada. Até outro dia eu estava falando que quando fazia um buraco, a gente cortava as madeiras, os paus que tinha na beirada para tampar o buraco com madeira. Então era um sofrimento. E a comunidade se reuniu e botaram eu como candidato. Eu nunca pensei em política, nem era afiliado em partido nenhum. Que ano que era isso? Isso em 88. 88. Logo que o Brasil já era uma república democrática ali, né? E daí eu fui candidato, era uma surpresa, porque eu era lá do interior, uma pessoa muito simples, né? Então, nas pesquisas do povo, eu era a zebra. Não chegava lá. Mas eu, graças a Deus... E assim, por que a comunidade, tu acha que a comunidade te escolheu naquela época, assim? Eu acho que pelo... né, sempre eu participava de comunidade, eu era uma pessoa assim que era muito... tocava time, ia nas comunidades, já logo já me ponhava eu na presidência das igrejas, de tudo. Então o povo escolheu como um líder, né? Certo, apostaram em mim. Né? Pessoa simples, pessoa que sempre procurou fazer o bem para as pessoas, né? E a comunidade escolheu, foi o Paulistânia que me escolheu. As pessoas que me escolheram, eles falaram assim, você vai escolher o partido, e a pessoa era de outro lado, era MDB essa pessoa, e ele falou, você tem que escolher o partido que os parentes seus estão, né? E os meus parentes, a família Medeiro era meus parentes e era PFL naquele tempo. Eles eram tudo PFL. Então me filiei a primeira vez filiado no PFL, né? Vim pedir para eles e fui eleito como vereador, né? Daí eu sempre me preocupei com estrada. Procuraram para ser um vereador para defender as estradas, né? Eu fui na luta, lutei, era difícil. Passou prefeito e veio outro e eu me elegi pela segunda vez, né? E sempre me preocupei com estrada porque Santa Rita era difícil, né? Uma estrada de chão, eu atolei bastante vez, né? E dizer para ti que em Santa Rita eu fui colocando pedra por pedra, né? Podia ser o candidato a deputado que fosse, do partido que fosse. Eu queria concluir o que a comunidade esperava de mim, né? E consegui, né? E para mais isso aí, eu quero dizer para ti que depois de fazer castamento por tudo, né, implorar os prefeitos que eu apoiava, se dedicar, agora eu voltei a ser prefeito para fazer asfalto para Paulistânia. Então, eu sou muito feliz, porque tudo isso aí, eu acho que Deus está contigo. Deus te ajuda quando tu quer fazer o bem para o povo, né? Eu falo assim que eu tenho orgulho de ser prefeito, que eu até nem nunca pensei em ser prefeito, né? Porque para começar eu tinha pouco estudo. A minha família não deixou estudar porque tinha que trabalhar, porque nós éramos 12 irmãos e naquele tempo tinha que lutar. A vida era difícil,
né? Se você não derrubasse mato, você não comia. E naquele tempo não existia motosserra. Era tudo no machado, no serrote, ainda o serrote meio ruim. Não tinha nem uma lima boa para afiar o serrote ou afiar o machado, né? Então era muito difícil, né? E então a gente lutou muito. A minha vida foi muito sofrida. Tinha que trabalhar. Eu falo assim, de vez em quando eu falo para os caras ali. A gente tinha um rio lá, onde compramos essa terra na Mauritânia, tinha um rio, e ali, nesse rio, nós cortemos as madeiras de machado, puxemos com boi, e atravessemos e rachemos o coqueiro e fizemos uma ponte, com coqueiro rachado. De vez em quando eu falo para os meus engenheiros aí, quando eu peço uma ponte que demora, eu falei, vou plantar coqueiro. Eles ficam putos comigo, mas é a realidade, né? A gente passou por isso aí. E dizer para ti, era terra branca, que aquilo era molhado. A gente fez um valo de lado a lado com pá e jogou a terra pro meio para enxugar, para fazer uma estrada para passar. Era um sofrimento, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar vários pioneiros, né? E esses são relatos da sobrevivência, né? Fala que você imagina que uma simples estrada hoje, né? Que a gente todos se a estrada ela não estiver bem nivelada, o pessoal já reclama, já tem e com razão, porque hoje tem toda a estrutura para fazer, né? A gente está vendo que através do seu governo isso foi possível, né? Que melhorou, voltamos a ter estradas e lógico, sempre vai ter coisa para ser melhorada. Isso eu falo que é infinito, né? Nunca vai conseguir fazer nada 100%, mas quando você pega esses relatos, você acaba percebendo a dificuldade, né? Que era no braço, não tinha como fazer de outra forma, né? E a maioria dos pioneiros relatam isso, né? Que, imagina, hoje, eu vou pegar um exemplo bem simples, hoje a gente vai de Medianeira a São Miguel em 10 minutos, quando se levava um dia e meio, se o tempo estivesse bom, né? Então, assim, é uma realidade que 60 anos depois, a gente está vivendo outro mundo, outro sonho. E parte dessa vivência a gente vai poder aproveitar na Rua Coberta nesses próximos dias, começando amanhã, com festas, olha, com show de artistas consagrados, importantes, chegando aqui em São Miguel do Iguaçu, uma cidade pequena, coisa que há talvez 20, 30 anos atrás era impensado, não vou nem tão longe assim, mas a gente tem a oportunidade de ter um show gratuito para poder assistir. Eu me lembro de criança aí, que era impossível você ir no show, não tinha condição. Então, quando tem um evento assim, voltado para o município e gratuito, e muita coisa hoje do assistencialismo, né, que vem, é gratuito, né? Eu acho que é importante, é bom e oportuniza todo mundo a ter uma experiência, de repente, de ver simplesmente um grande artista aqui cantando de pertinho e num lugar confortável para assistir. Então, quanta coisa mudou, e pessoas que o seu moto hoje ele está à frente do governo, mas ele foi uma das pessoas, por isso que a gente está falando, contando um pouco da história, porque ele foi uma das pessoas que viveu essa São Miguel de mato, né? De terra dobrada, de esperança, que trazida pela maioria dos nossos pioneiros, né? Que vieram para cá buscando uma nova oportunidade na vida, né? O seu pai veio nessa condição, a sua família veio nessa condição, como tantas outras. E hoje a gente está vendo que deu certo, prefeito. A gente está vendo o município batendo aí na casa dos 30 mil habitantes. E se você andar, se a gente furar um pouquinho a bolha e andar nas extremidades hoje do município, da cidade, não do município, da cidade, a gente vê casa sendo construída e a gente vê espaços sendo ocupados, a gente vê possibilidades já eu vou citar só um exemplo aqui, a gente teve o Alar, né, assumindo o frigorífico, já com a possibilidade de aumentar a mão de obra e já precisando mais de moradia. Ou seja, a gente está vivendo um outro tempo, uma nova fase que tem que ser comemorada, né, prefeito? Você mais do que ninguém pode falar isso, porque viveu naquela fase onde que se não tinha uma ponte para passar, se não tinha uma estrada, e que se lutava
simplesmente para comer, para ter o arrozinho, o feijão, o café, que era luxo, né? Hoje a gente vai ali no mercado, tá acessível. Hoje né? É tão fácil, né? Tão a simples. Vida. Hoje eu falo que, né, é fácil a vida. Eu falo assim que eu sou muito feliz. Esse município de São Miguel, um povo trabalhador, um município que produz tudo, né? Eu saio por aí todo dia, eu ando todo esse município, né? E vejo essa lavoura tão bonita de soja, né? Isso é um orgulho pra gente. É um orgulho pro município, porque um povo trabalhador, um povo que luta, né? E eu me preocupo, tudo me preocupa. Eu falo assim que uma vez eles falam que o segundo mandato do prefeito, o prefeito se acomoda. É mentira. Eu cada vez me preocupo mais. Me preocupo dessa estrada, de arrumar, vou olhar. Se vir aqui pedir para mim, ô prefeito, aonde tem obra? Eu sei de tudo. Aonde as máquinas estão trabalhando? Eu sei. Por quê? Porque eu quero fazer muito mais nesse segundo mandato do que no primeiro. E tenho certeza, São Miguel. Você que apoiou, você que apostou no meu governo, eu não vou deixar você passar vergonha, porque a gente tem um bom relacionamento com esses deputados, com o governo do estado, e nós vamos conseguir fazer muito asfalto. O meu sonho é que esse município, que eu sempre falo, se eu todo mês não estiver fazendo um asfalto, eu estou triste. Estou triste porque tanto que a gente sofreu nessas estradas ruins, atolou a carro, naquele tempo era o Fuca, né? Era difícil a vida, né? Então a gente que está na cidade, eu sempre falo, o povo do interior tem que ter uma boa estrada, porque trabalhar para sobreviver, o nosso município de São Miguel trabalha, o povo trabalhador. Então precisa de uma boa estrada. Agora tem gente que critica porque a gente não é fácil para conseguir fazer tudo. E tem alguém que ainda entra na justiça para você aí do interior que precisa de pedra. Ó, nós temos um cara aqui de São Miguel, eu quero dizer que foi o cara que mais roubou desse município, que tinha que estar na cadeia. Ele faz tudo quanto é denúncia para o Ministério Público, tu sabe disso aí? Por quê? Tem inveja das coisas que nós conseguimos fazer. Então ele faz denúncia para o Ministério Público e o cara roubou esse município. Eu quero dizer que o Ministério Público tinha que pegar esse cara e botar na cadeia, porque quem rouba, no meu governo, eu tenho orgulho de falar que os deputados falam, esse é o prefeito que não rouba e não deixa roubar. Então tem gente que não, eu tenho que fazer esse desabafo, porque tem gente que não é contente, porque esse prefeito não rouba e não deixa roubar, né? E tem gente que não é feliz com isso, que acha que tem que roubar, tem que fazer as coisas, né? E é muito triste para o povo de São Miguel. Inclusive na educação, prefeito, tivemos duas obras bem significativas, né? Uma escola de 5 milhões na São Jorge e a super creche, né? Que foi um desafogo muito grande, porque da mesma forma que a gente fala que o município está crescendo, batendo na casa de 30 mil habitantes, há uma necessidade clara, né, de que se precisa algumas adequações nesse sentido, né? Os pais precisam trabalhar, então precisam de um lugar decente. Então a super creche hoje vem modernizada com essa possibilidade, e também temos uma escola em São Jorge, um dos grandes distritos aqui no município, que tinha essa demanda, né? Isso eu estou citando aqui só o que vem na memória, mas tantas outras coisas que foram feitas. E até em outras entrevistas, né, que nós fizemos, sempre falei para você que para o prefeito que o primeiro mandato era tanta obra pela necessidade, né? Pela necessidade. E agora vem uma estabilização, né? E que naturalmente você se acostuma com coisas boas, com coisas acontecendo, que também isso gera uma repercussão. Mas é aquela história, né? Meu pai sempre dizia, né? Quanto críticas e quanto de um tom, ou de um tom até mais forte, ninguém dá uma pedrada numa árvore se não tem nada para derrubar, né? Então é sempre, enquanto o mundo for mundo, isso vai acontecer, né? Isso sempre vai ser assim. Mas é importante a gente também elencar essas questões, né? Que
que estão vindo aí, logo a Escola São Jorge, que é uma baita obra, trazendo melhoria. Quem foi lá ver, né, sabe do que eu estou falando, porque crianças dividiam já com a escola com jovens, e aí tem simples utilização do banheiro já não dá, né, já não tem que ter esse cuidado. E fora que dividiu outros setores, então não comportava mais, precisava. E muita gente talvez faria uma obra mais ou menos ali só para atender essa demanda. E lá vocês estão fazendo uma obra suntuosa, inclusive toda vez que os deputados vêm para cá, principalmente o Russenmacher, ele sempre lembra dessa obra por conta do impacto que ela traz. E dentre outros, hoje a Rua Coberta, a Avenida Willy Bart, foi feito melhorias, e aí na parte estética da cidade, que eu acho fundamental. São Miguel do Iguaçu a gente não está na região, numa das regiões mais bonitas geográficas, né? A parte do morro lá é maravilhosa, mas para cá, se você olhar de longe, parece que a gente está numa baixada, né? E aí tem esse melhoramento estético para causar uma boa impressão. E a gente sabe dos planejamentos aí para o futuro, né, de obras para a questão turística da cidade, principalmente São Miguel Arcanjo. Quanta coisa que pode ainda acontecer aqui e quanto isso vai trazendo melhor. Só da Avenida Willy Bart, por exemplo, a gente passando hoje ali, é até engraçado como o pessoal utiliza para praticar exercício, praticar esporte ali naquela região. Então a gente percebe, sim, são coisas importantes, não é só decorativa, ela tem uma funcionalidade e batendo numa questão que é saúde, né? Então, assim, lógico, tem muitas coisas para serem melhoradas, mas também tem muitas coisas boas acontecendo, prefeito. Tem, a gente, quero dizer para ti que a gente é muito feliz, né? E alguma vez eu debato porque hoje tem gente que, quando faz uma denúncia, o Ministério Público faz uma denúncia, o povo tem que vir, né? Eu me revolto, porque esse povo que faz essa denúncia, eles viviam nessa pedreira, a vida inteira, né? Daí não fazia denúncia, podia fazer poeira, podia fazer o que quisesse. Hoje esse governo não pode, qualquer coisa eles vão lá e fazem uma denúncia, né? Então o povo sofre muito. E a gente, como prefeito, também sofre, porque a gente quer... O município é tão grande, é um dos municípios que mais tem aviário, né? Então, o colono fica sofrendo lá com a estrada porque nós não temos pedra, não temos como britar, né? É difícil, isso aí, alguma vez a revolta minha é por causa disso, porque eu acho que não tem que ficar denunciando o que é do povo, que é o bem do povo, né? Isso é uma coisa que é natural, tem que deixar, né? 7h mais 57 minutos. Estamos conversando com o prefeito Boaventura Mota. Estamos já na reta final da nossa entrevista. Na sequência tem esporte. Eu só quero lembrar aqui que hoje essa semana vamos estar comemorando 64 anos de São Miguel do Iguaçu, com shows, atrações gratuitas. E os eventos começam amanhã e seguem até domingo, dia 30. E, claro, shows nacionais. Na sexta-feira, dupla Marcos e Belucci. No sábado, Valéria Barros. E são os grandes sucessos do sertanejo brasileiro que a gente vai acompanhar. E para encerrar a festa também, no domingo, será a vez do cantor gospel Anderson Freire. Bom, além das atrações principais, o evento também contará com apresentações de Fábio Marran, dia 28, Naldo Barretos, dia 29, e Matheus Souza, dia 30, completando a programação que promete lotar a Rua Coberta. E olha, gente, vai ter Parque Kids gratuito para a criançada se divertir, tem distribuição de pipoca, algodão doce, para que todos se sintam parte deste evento também. E, claro, shows gratuitos, né? Então toda a família vai poder curtir e aproveitar. Prefeito, a gente podia ficar falando até mais, mas nosso tempo já terminou. Quero agradecer a disposição de estar aqui com a gente, tá? E desejar boas festas, né, para São Miguel do Iguaçu e o senhor fazendo parte dessa história, né? Como pioneiro,
já como pioneiro já era suficiente para isso, mas tendo história também na política de São Miguel do Iguaçu, como vereador e agora no seu segundo mandato como prefeito. Eu quero dar os parabéns para São Miguel, 64 anos, não é 64 dias, né? Parabéns para esse município que tanto esse povo ama, esse povo produz e adora, né? E convidar o pessoal para essa grande festa, né? Que nós temos esse final de semana para o aniversário desse município. E falar para ti, para o povo de São Miguel, que sempre eu estou preocupado. Quando nós faz festa, eu falo que é para manter quem vem aí para ter um bom preço, né? Porque eu sempre me preocupo para as coisas ser baratas, porque o município não precisa arrecadar nada, o município não precisa. Então, quem vem ali tem que ter preço para o povo. Nós não fizemos festa para arrecadar, para sungar o povo. Eu sou contra isso aí. Toda vez que eu debato com a comissão, é uma briga minha para o povo fazer preço, né? Desde o começo eu sempre falei que a gente não está aí para explorar, né? Faz festa para o povo participar, para vir o pobre, vir o rico e tudo ter o mesmo direito de comer e beber e sem explorar ninguém. Sempre a minha preocupação, preocupo bastante com isso aí, né? Que não pode explorar ninguém, né? Sem dúvida nenhuma. 8 horas em ponto. Na sequência tá chegando Luciane Reolon. Eu volto às 11 da manhã. Obrigado, prefeito. Parabéns. E tá feito convite, né, gente? A partir de amanhã, com a coberta inclusive já preparada, organizada. Tá ficando tudo bonito para esses grandes eventos que nós vamos ter em sequência, né? Na comemoração dos 64 anos de São Miguel do Iguaçu. Um grande abraço. Eu volto às 11 com a Tati. Até lá. Você acabou de ouvir